Sim, perfeito. Desculpe. Muito bem, começando de novo, a gente vai olhar o Programa de Monitoramento Conjunto JMP, parceira da OMS e Unicef. O número 2 e o número 3 são relatórios que vêm os mesmos dados, mas em detalhes. É bem interessante para a gente olhar melhor o que a gente consegue ver aqui. E o quarto é o que vocês talvez conheçam como relatório Glass, que falam dos sistemas que a gente precisa para alcançar as metas globais, enquanto o JMP foca mais no progresso que a gente está fazendo. Então, essa é a primeira sessão de relatório. Eu queria começar celebrando o progresso que a gente fez. A gente está trabalhando duro, todos nós, há muitos anos, para melhorar o acesso. Então, o acesso básico à água em nível global está em 91% e no caminho para alcançar 94% até 2030. E a América Latina, em particular, está no caminho para alcançar 100% de acesso básico à água. Lembrando que isso significa uma água potável de fonte melhorada, com tempo total de coleta, incluindo o tempo de espera na fila, de até 30 minutos. Infelizmente, a gente ainda não está no rumo certo para todo mundo ter água gerenciada com segurança. Desde 2015, quase 1 bilhão de pessoas recebeu acesso à água gerenciada com segurança. No atual ritmo de progresso, a gente vai chegar, passar de 74% em 2015 a 77% em 2030. E o progresso está muito lento, é um ganho de 6% apenas desde 2015. E para alcançar 100% da população até 2030, a gente teria que aumentar a velocidade de progresso em 8 vezes, o que é improvável. A gente tem visto, inclusive, uma diminuição nos últimos anos, uma diminuição desse ritmo. Então, a gente vê um aumento em que as populações mais vulneráveis têm um ritmo de progresso mais lento, o que é um problema para a gente. Então, quem está no rumo certo para chegar à cobertura universal de água segura até 2030? Temos alguns países de alta renda, temos um país de média renda, parabéns ao Turquemenistão por isso, mas isso nos mostra que nenhuma região está no caminho certo enquanto um todo, e a maior lacuna está na África subsaariana. Talvez vocês conheçam essa definição aqui da água gerenciada com segurança. A gente tem o círculo maior, que é o serviço básico, os números que a gente acabou de falar. Os critérios são os círculos internos, os 3 círculos internos. E para ser um serviço gerenciado com segurança, você tem que alcançar os 3 critérios, que é a parte de azul escuro no centro. A gente tem muito mais dados agora a respeito disso, o que é bastante interessante. O primeiro é o serviço básico. Ano passado, 89 países já tinham alcançado cobertura quase total de água potável básica. Então, a gente vê aqui os azuis como cobertura maior e os amarelos com cobertura menor. Apesar de uma diminuição do uso de águas superficiais, as águas não encanadas, em geral, eram mais acessíveis disponíveis do que as águas encanadas em países de baixa e média renda. Com relação à acessibilidade nas premissas, a gente vê que muita gente ainda não tem uma fonte acessível. Aí a maioria dessas pessoas está em
zona rural, o que não é uma surpresa, a gente vê mudanças mais aceleradas em áreas rurais. Em quase todos os países, a água é mais provável que a água não esteja contaminada no ponto de coleta do que no ponto de uso. E a gente vai falar um pouco melhor disso mais para frente. Quando a gente olha nos critérios de água segura, o critério que mais falha é o da contaminação. Um dos relatórios que eu mostrei no começo, o artigo do Baines, avaliou diferentes países, e avaliou a qualidade da água em domicílio. Antes disso, a gente não tinha esses dados, então eles estão testando agora tanto no ponto de coleta quanto no ponto de uso. O relatório o artigo do Baines viu 27 países e esses dados nos mostram que existe uma lacuna aqui entre os dados. Opa, acho que tem o microfone ligado. É mais provável que os países com renda média realmente tenham esse problema. Então, eu vou dar um tempinho para a gente entender o que a gente está vendo aqui. Então, essas barras coloridas indicam o risco de contaminação fecal por E. coli. Então, a gente está vendo aqui país por país, e os países com menor renda estão aqui na parte de cima. O que que as cores significam? Então, azul é o risco baixo, ou seja, baixa contaminação da água, e o laranja é uma contaminação muito alta, e o que faz realmente as pessoas mais doentes. Então, aqui é só olhar o país em que vocês estão interessados de saber, e aí vocês vão ver mais ou menos quais são os níveis de contaminação da água. Aqui na a República Democrática da Coreia está com baixo risco de contaminação fecal. E aqui, no último país, nós vemos que 46% de contaminação fecal. Isso é no ponto de coleta, mas aqui do lado direito a gente está vendo no ponto de uso, ou seja, é, a barra azul diminuiu, então a contaminação ficou mais alta. E aqui a gente está falando de sistemas de ponto de uso e de contaminação, perdão, de coleta. E aqui a gente tem que prestar atenção também em todos os níveis na diferença do ponto de coleta e o ponto de uso. Então, a gente pode ver que existe uma comparação entre os países aqui na esquerda, entre o ponto de coleta e na direita o ponto de uso. E qual que é o problema que está acontecendo? A gente está vendo um problema de contaminação entre o ponto de coleta e o ponto de uso. Existe uma exceção aqui, que é o Vietnã. Aqui a gente pode ver, na verdade tem duas exceções, mas a gente está vendo aqui no Vietnã que no ponto de coleta tem 57% de baixo nível de contaminação, mas no ponto de uso é apenas 60% de baixo risco de contaminação, ou seja, diminuiu o risco de contaminação. E aqui a gente está falando de cidades em que existem produtos comercialmente disponíveis para tratamento. Então, não dá para saber qual que é a razão única para isso, mas realmente a tendência é que existem países que são exceção e a gente tem que prestar atenção nas razões. Então, importa para gente que exista diferença? Bom, não, na verdade, não muito, porque se as pessoas estão bebendo já com um risco de contaminação, qual que é o risco que a gente está considerando aqui? Se essas pessoas têm chance de ficar doentes, ou continuar ficando doentes com o tempo, apesar do ponto de coleta. Então, aqui a gente está falando
de dois programas para tratamento disso, e aqui a gente vai ver mais em detalhes. A gente pode ver que fontes acessíveis e disponíveis não têm maior probabilidade de estarem livres de contaminação por E. coli. A gente está falando de acessibilidade de água, e aqui a gente está vendo dois casos, né, de integração de teste de qualidade e que tenha menos contaminação. E a segunda é o monitoramento de qualidade da água potável em pesquisas domiciliares com representatividade nacional que seja mais confiável. Outra questão que a gente está vendo é que a realidade é a realidade da casa das pessoas, ou seja, o consumo doméstico tem realmente uma diferença bastante generalizada, contaminação generalizada entre o ponto de coleta e o ponto de uso. E existem diferentes tipos de uso, né, de sistemas para manter a água segura, e muitos sistemas não são seguros. Então, realmente, eles deixam bem claro o que está acontecendo nesses sistemas. O segundo ponto é que em muitos países as pessoas armazenam água antes de usar. Então, é uma prática bastante generalizada, muita gente adota, e as pessoas acabam aprendendo sobre como manter a água segura nesses armazenamentos. E também existem os fatores de risco para recontaminação, e varia muito entre os países. Então, não dá para saber exatamente o que está acontecendo, como prevenir isso, mas são muito variáveis dependendo dos países. E quanto mais rico for o país, quanto mais rico for o país, menor as chances dessa recontaminação, isso é um fato, isso está nos dados, mas também temos que prestar atenção na recontaminação, porque tem relação com o saneamento, com a recontaminação do próprio armazenamento e aumenta o risco de contaminação com o tempo. E aqui eu vou mudar também para o relatório da ONU de análise e avaliação de saneamento de água potável. Aqui a gente tem diferentes acessibilidades das políticas e os planos nas populações vulneráveis. Então, a gente está falando de pessoas vivendo na pobreza, pessoas afetadas por desastres, pessoas em áreas remotas, pessoas com deficiências. E aqui a gente está vendo a porcentagem de países em que os planos e as políticas conseguem atingir. Então, a gente pode ver que no azul escuro existem políticas e planos que incluem medidas específicas para alcançar a população. E quantos países no azul claro, no azul médio, estão realmente rastreando a efetividade dessas políticas? E aqui no azul mais clarinho, a gente consegue ver que a porcentagem de países que adotam medidas específicas para direcionar os recursos financeiros de fato à população ou ao contexto, de forma consistente. E aqui está alinhado com o que a gente acabou de ver, porque a porcentagem de países com medidas com políticas que monitoram a prestação de serviços, a gente está vendo das estratégias globais e que não chegam nas populações mais vulneráveis. Então, a gente está realmente acreditando aqui, né, que o tratamento de água domiciliar está representado nas principais publicações sobre o WASH. E nós temos três relatórios que tratam sobre isso. Eles reconhecem como o tratamento de água domiciliar é importante para o consumidor, para as populações vulneráveis. Aqui o número 5 é o compêndio de sistemas e tecnologias de água potável da fonte ao consumidor da OMS, as diretrizes e pacotes de inspeção sanitária. Aqui eu vou falar do compêndio de sistemas e tecnologias de água potável da fonte ao consumidor. Então, como vocês sabem, as pessoas estão no ponto de coleta e levando a água para casa, e tem várias formas de tratar essa água.
Então, existem outras formas, como a coleta de água da chuva, o fluxo por gravidade, água subterrânea de alta qualidade ou águas subterrâneas com contaminantes preocupantes. Aqui a gente também está falando de sistemas de encanamento dessa água que passam por um processo de higiene. E eu sei que está com muita informação aqui, mas a gente também está falando de que existe os provedores desses sistemas para combater esses desafios. Então, o que está incluído aqui no compêndio de sistemas e tecnologias de água potável? Existe uma seção com fichas informativas sobre diversas tecnologias. Vocês podem usar, vocês podem compartilhar. E esse documento realmente tem muitas estratégias. E o COST também tem uma grande biblioteca de fichas informativas e recursos sobre esses tratamentos e outros assuntos. E agora, as diretrizes para a qualidade de água potável e pequenos sistemas de abastecimento de água. Nesse relatório, a gente está vendo que o gerenciamento de suprimentos domésticos é reconhecido como um dos três modelos de gestão para pequenos suprimentos. A gente está vendo que no capítulo 3 as regulações baseadas em termos de saúde, os governos são recomendados para estabelecer metas de desempenho com as tecnologias de tratamento de água residuais domésticas. Outra coisa é que existem muitos outros princípios que são guia para esse tratamento, e aqui existe um risco em relação a adotar esses métodos, progredir com esses métodos, mas realmente tem muitos, tá tudo muito bem alinhado. E aqui também existe foi lançado um novo pacote de inspeção sanitária para abastecimento de água potável pela OMS. Então, antes tratava, por exemplo, de poços artesianos, mas agora também está falando mais amplo, como incluindo outras formas de práticas domésticas e também formas de transporte, além de proteção do ponto de coleta. Aqui, aqui a gente tem que ver se a tecnologia está funcionando apropriadamente. E a COST desenvolveu pacotes de inspeção sanitária para filtros de bioareia, como ferver água, coleta e armazenamento. E aqui tem formulários para vocês preencherem com a inspeção de higiene desse armazenamento. Então, a gente está vendo aqui vários pacotes, incluindo, como eu disse, a fervura, o ponto de coleta e o armazenamento. Aí tem vários formulários para checagem desses processos. Então, não é suficiente só limpar o ponto de coleta, mas também o ponto de onde vai ser usado, além de toda a estratégia de higiene com água. Então, até aqui, a gente viu que a qualidade da água é uma preocupação no mundo inteiro que precisa ser tratada e abordada. E especialmente no ponto de uso, e que uma variedade de soluções é a maneira de alcançar todos. Então, a gente está vendo isso pelos compêndios. E a contaminação, geralmente aumenta entre a coleta e o ponto de uso em muitos países. O ponto de uso vai de 90 a 95% mais alto do que o ponto de coleta. Então, isso é realmente um problema muito alto. Então, qual que é a oportunidade que a gente tem aqui? É de fazer que o setor da WASH passe de uma abordagem de um ou outro, mas para uma abordagem ambos. Então, faz parte do leque de opções para garantir que todos tenham acesso à água potável, desempenhar um papel importante como modelo legítimo de prestação de serviços baseado em evidências. E todas essas coisas precisam acontecer juntas.
Ou seja, o tratamento doméstico é um papel importante nos países em relação ao consumo e à qualidade. Isso é um problema a ser enfrentado. Então, aqui a gente está com respaldo de décadas e décadas de pesquisa de campo, experiência, implementação e garantia de qualidade, para saber se esses sistemas estão funcionando. Então, a gente tem que ver a relação de acessibilidade financeira e se está atingindo mais e mais pessoas. Então, a gente também está vendo que com base no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, é o saneamento de água. Então, o mundo deveria estar dobrando o financiamento para atingir 131 bilhões de dólares ao ano. E o COST tem desenvolvido recursos para ajudar cada um de vocês a montar uma estratégia. Quais são as oportunidades que a gente tem enquanto rede? O primeiro é defender políticas e ambientes de financiamento que integrem opções não integradas em rede dentro de estratégias nacionais. A gente tem alguns países com alto índice de cobertura, por exemplo, a Colômbia, e lá eles perceberam que eles não conseguiam fazer o último quilômetro da corrida, né? Eles não estava prático para eles, estava apropriado fazer da maneira como estava desenhado. Então, eles criaram estratégias e políticas para alcançar as pessoas que faltavam. Um outro exemplo é a Etiópia, que tem uma população rural bastante dispersa. Também lá perceberam que eles não iam conseguir água encanada para essa área rural ampla e dispersa. Então, houve o estabelecimento de métodos para tratamento domiciliar também lá na Etiópia. Outros países também estão buscando trabalhos nesse sentido. A gente também tem uma segunda oportunidade de incentivar formuladores de políticas públicas para entenderem que as políticas descentralizadas, as abordagens descentralizadas são complementares e não competem com os sistemas centralizados. Então, você conhece alguém que mora numa cidade, num país de baixa ou média renda? Então, é muito comum que as pessoas tratem as suas águas de maneira domiciliar quando elas têm as condições nesses países. Depois a gente tem algumas. Do terceiro lugar, né, a gente tem o centramento das prioridades e critérios dos próprios domicílios. Os, as práticas nas casas, às vezes, acabavam não indo na contramão do tratamento. Então, a gente tem uma água que foi tratada no ponto de coleta, chegou bem, mas ela era recontaminada na casa. Então, a gente precisa que as práticas das pessoas nas residências melhorem. E a gente não pode ignorar as prioridades e critérios das próprias pessoas. Então, é importante a gente pensar no que eles priorizam, no que eles estão dispostos a fazer numa base diária. Por último, a gente tem o tratamento domiciliar como um componente necessário e comprovado, e é promover essa ideia. Então, comunidades dispersas, eu tenho certeza que tem gente aqui que vai ter exemplos em que os sistemas centralizados ainda não conseguem entregar água de qualidade para a população. Eu tenho um exemplo do Canadá, uma das nossas províncias aqui, fala Newfoundland. Lá as pessoas estão saindo das pequenas cidades e indo para os grandes centros urbanos. Eles tinham encanamento, mas eles não conseguem fazer a manutenção, porque é muito caro para a população que é pequena. Então, o governo tem incentivado, tem trabalhado na implementação de sistemas domiciliares e as pessoas podem coletar água de maneira segura dessa forma.
Um dos recursos que a gente tem aqui é em relação às evidências da eficácia do tratamento domiciliar. A gente buscou bastante as pesquisas e fez um resumo para vocês. A gente fez esse relatório e tem três sessões no relatório. A primeira é se respondendo perguntas. A primeira pergunta é: reduz a diarreia? A gente sabe que isso é um ponto bem importante. Tinham cinco meta-análises, que são os artigos que avaliam outros artigos e juntam. E aí, então, também temos uma outra pergunta que é sobre se melhora a qualidade da água. Tem uns desenhos de pesquisa muito interessantes feitos que mostram a diferença entre de performance no laboratório e no mundo real. E temos também um pouco dos resultados do JMP, que eu falei mais cedo, que vai na mesma linha, diferença laboratório-mundo real. E, por último, temos uma pergunta que é se reduz o crescimento, se reduz o retardo no crescimento em crianças, que também é bastante importante.